Há 2000 anos, na periferia do Império Romano, um homem caminhava pelas poeirentas estradas da Judéia. Seu nome, registrado em aramaico como Yeshua, chegou até nós em latim, Jesus. Em torno dele floresceu um dos movimentos mais influentes da história humana. Mas o que a história pode, de fato, afirmar sobre este homem? Não o que a fé proclama, não o que o ceticismo nega, mas o que os documentos, as pedras e os manuscritos testemunham. Neste documentário, seguiremos as evidências onde quer que elas nos conduzam. Consultaremos historiadores romanos e judeus que nunca foram cristãos. Examinaremos inscrições escavadas na terra da Palestina e ouviremos o que os mais renomados especialistas do mundo secular têm a dizer. A pergunta não é teológica, é histórica. Existiu um homem chamado Jesus de Nazaré no século I. Para compreender qualquer figura histórica, precisamos primeiro compreender o mundo em que viveu. O século I da Judéia era um caldeirão em ebulição. A região estava sob o domínio do Império Romano, o maior poder político e militar do mundo antigo. Roma controlava vastos territórios com uma mistura de força militar, administração burocrática e tolerância cultural relativa. A Judéia, no entanto, era uma exceção difícil. Sua população era monoteísta, profundamente religiosa e frequentemente resistente à autoridade romana. Revoltas eram comuns, tensões sociais permanentes. Governando a região entre 26 e 36 d.C., estava Pôncio Pilatos, prefeito nomeado por Roma, um homem cuja existência, como veremos, seria confirmada milênios depois pela arqueologia. No plano religioso, a Judéia era dominada por diferentes correntes do judaísmo: fariseus, saduceus, essênios, zelotes. O apocaliptismo era o idioma espiritual da época, a crença de que o fim dos tempos estava próximo, que Deus interveria na história para libertar seu povo. É neste contexto de ocupação, tensão política e fervor religioso que surgem dezenas de movimentos messiânicos. Profetas itinerantes que reuniam seguidores, proclamavam julgamento iminente e frequentemente encontravam a morte às mãos de Roma. Foi neste ambiente que Jesus de Nazaré viveu, e foi neste ambiente que, segundo todas as fontes, foi executado por crucificação, o método romano de punição reservado a escravos, rebeldes e perturbadores da ordem pública. A questão que os historiadores fazem não é se os milagres aconteceram. Essa é uma questão de fé, inacessível ao método histórico. A questão é: havia uma pessoa real por trás da tradição? E aqui, as evidências têm muito a dizer. O argumento mais poderoso para a historicidade de Jesus não vem dos evangelhos, vem de seus inimigos e observadores indiferentes. Flávio Josefo. O primeiro é Flávio Josefo, nascido por volta de 37 d.C., historiador judeu que combateu Roma, foi capturado e tornou-se escriba da elite imperial. Ele nunca foi cristão. Em sua monumental obra Antiguidades Judaicas, escrita por volta do ano 93 d.C., Josefo menciona Jesus 2 vezes. A mais famosa delas, conhecida como Testimonium Flavianum, descreve Jesus como um homem sábio, menciona sua crucificação sob Pôncio Pilatos e relata que seus seguidores continuaram existindo após sua morte. Parte desta passagem foi provavelmente alterada por copistas cristãos medievais, e os estudiosos modernos são claros sobre isso. Mas, quando removemos as adições suspeitas, o núcleo histórico permanece. Josefo sabia que Jesus existiu, foi executado e deixou seguidores. Mais convincente ainda é a segunda menção, no livro 20 das mesmas Antiguidades, onde Josefo fala da morte de Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo.
Esta passagem não levanta suspeitas de interpolação e é aceita como genuína pela vasta maioria dos especialistas. Tácito. O segundo grande testemunho vem de Públio Cornélio Tácito, considerado um dos maiores historiadores da Roma antiga, escrevendo por volta de 116 d.C. em seus Anéis. Tácito descreve a perseguição aos cristãos sob Nero, o imperador que, após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., os culpou pelo desastre. Tácito escreve: Cristos, de quem derivava o nome dos cristãos, havia sofrido a pena capital durante o principado de Tibério, às mãos do procurador Pôncio Pilatos. Tácito não simpatizava com os cristãos. Chamou o cristianismo de superstição destruidora. Exatamente por isso, seu testemunho tem peso especial. Ninguém o acusa de favoritismo religioso. Plínio, o Jovem. Por volta do ano 112 d.C., o governador romano da Bitínia, Plínio, o Jovem, escreveu ao imperador Trajano pedindo orientação sobre como lidar com os cristãos. Nessa carta, ele descreve os cristãos como pessoas que cantavam hinos a Cristo como a um Deus, que se reuniam antes do amanhecer e que prometiam não cometer crimes. O que interessa ao historiador não é a teologia, é a confirmação independente de que existia uma comunidade real, em expansão pelo Império Romano, organizada em torno da figura de Jesus de Nazaré. Mara bar Serapion e Luciano de Samosata. Dois outros autores antigos completam o quadro. Mara bar Serapion, filósofo sírio, escreveu uma carta mencionando o rei sábio dos judeus, morto por seu povo, cuja sabedoria sobreviveu na comunidade que deixou. Luciano de Samosata, satirista grego do século II, zombou dos cristãos, descrevendo Cristo como um homem executado na Palestina que fundou uma nova forma de vida seguida por seus adeptos. Nenhum desses autores escreveu para elogiar Jesus. Escreveram para informar, governar ou satirizar. E mesmo assim, todos confirmam o mesmo núcleo histórico. Um homem real, no século I na Judéia, que foi executado e cujo nome continuava ressoando décadas depois. Se os textos têm suas ambiguidades, as pedras falam com menos possibilidade de interpretação. A inscrição de Pilatos. Em 1961, uma equipe de arqueólogos italianos trabalhava nas ruínas de Cesareia Marítima, o porto romano que servia como capital administrativa da Judéia. Entre os escombros de um antigo teatro romano, encontraram uma pedra calcária reaproveitada como degrau. Gravadas na pedra, em latim, as palavras Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Foi a primeira confirmação arqueológica independente de que Pilatos existiu, com o título exato mencionado pelos evangelhos e por Tácito. Antes dessa descoberta, havia quem duvidasse. Após ela, a existência do governador que ordenou a execução de Jesus tornou-se fato arqueológico. O ossário de Caifás. Em 1990, durante obras de construção em Jerusalém, trabalhadores descobriram acidentalmente um túmulo do século I. Dentro, um ossário, caixa de ossos utilizada em sepultamentos judeus da época, trazia a inscrição Yosef bar Caifa, José, filho de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote mencionado nos evangelhos como um dos principais antagonistas de Jesus. A inscrição não prova a narrativa evangélica, mas confirma que a figura existiu historicamente. Nazaré no século I. Por muitos anos, críticos argumentaram que Nazaré sequer existia no tempo de Jesus. Escavações realizadas ao longo do século XX e XXI demoliram esse argumento. Estruturas domésticas, cerâmicas e silos de armazenamento datados do período herodiano confirmam que havia uma aldeia em Nazaré no século I. Os pergaminhos do Mar Morto. Descobertos entre 1947 e 1956 nas grutas de Qumran, os pergaminhos do Mar Morto não mencionam Jesus diretamente, mas iluminam algo igualmente valioso:
o mundo judaico em que Jesus viveu. A linguagem apocalíptica, as disputas teológicas, os rituais de purificação, tudo isso revela o substrato cultural que tornou inteligível a mensagem de Jesus para seus contemporâneos. Diante de toda essa evidência, onde chegam os historiadores modernos, aqueles que estudam o período não como crentes ou como céticos, mas como profissionais do método histórico? O consenso é claro. Bart Ehrman, estudioso agnóstico da Universidade da Carolina do Norte, escreveu em 2011: Jesus certamente existiu, como praticamente todos os especialistas em antiguidade concordam. E P. Sanders, da Universidade Duke, considera a existência de Jesus estabelecida além de qualquer dúvida razoável, com base em critérios históricos padrão. John Mayer, historiador que separa rigorosamente fé de método, catalogou em 4 volumes o que pode e o que não pode ser dito historicamente sobre Jesus. O que eles concordam? Jesus foi um judeu galileu do século I. Foi batizado por João Batista, reuniu discípulos, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e seus seguidores formaram uma comunidade que sobreviveu à sua morte. O que a história não pode responder: se ele ressuscitou. Essa questão pertence a outra esfera. No início deste documentário, fizemos uma pergunta simples: existiu um homem chamado Jesus de Nazaré no século I? As evidências falam por si mesmas. Historiadores romanos que não tinham razão para proteger o cristianismo mencionaram Jesus. Um historiador judeu que viveu uma geração após Jesus o registrou em 2 obras. Arqueólogos encontraram a pedra que confirmou a existência de seu juiz. A comunidade que ele fundou expandiu-se pelo Império Romano com uma velocidade que o próprio Tácito registrou com perplexidade. Nenhuma fonte histórica isolada é perfeita. Todas têm suas limitações, seus debates, suas incertezas. Isso é normal em história antiga, e é exatamente por isso que o método histórico existe. O que podemos dizer com confiança acadêmica? Jesus de Nazaré foi uma pessoa histórica real. O que se acredita sobre ele é uma questão de fé, de filosofia, de escolha pessoal profunda. Mas que ele existiu, sobre isso, a história tem sua resposta.